Olá pessoal, eu sou Silvana Quintana, sou ginecologista e obstetra, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. E eu quero inicialmente falar que é um grande prazer e uma grande motivação estar aqui participando desse curso que é o objetivo maior de tratar com segurança e com cuidado as nossas gestantes e puérperas que tiveram o diagnóstico de Covid-19. Inicialmente, esse grupo formado por obstetras do país inteiro e coordenado pela professora Rosiane Matar, ele teve uma grande afinidade, uma grande sintonia em preparar cada tópico para que a gente pudesse, de uma forma segura, baseada em evidências, fornecer a todos os profissionais de saúde um material de consulta que pudesse trazer benefícios às nossas pacientes, reduzindo o risco e a morte materna nesta população. Para minha parte, ficou o manejo, o tratamento farmacológico da Covid-19. E eu vou tentar, de uma maneira bem prática, mostrar para vocês o que nós temos visto no dia a dia e como nós temos conduzido esses casos, não esquecendo nunca que nós estamos diariamente estudando, lendo, pesquisando, porque é uma doença nova e as condutas mudam muito rapidamente. O nosso compromisso como grupo é que essas condutas são reavaliadas rotineiramente para que a gente possa fornecer a vocês condutas embasadas nas melhores e mais recentes evidências científicas. Então, começando a nossa apresentação, eu vou falar de uma paciente, uma grávida tercigesta, jovem, 30 anos, com 27 semanas, segundo trimestre de gravidez. De comorbidade, a nossa paciente é obesa, um IMC de 30. E ela vem queixando que teve há 3 dias um quadro gripal, coriza, anosmia, mialgia, mas ela, paciente, está hoje no 3º dia desses sintomas, apresentou uma temperatura de 37,8, mas não tem queixas respiratórias. O resto está tudo bem, mexendo bem o seu bebê, mas ela ficou preocupada, ela ouviu que isso pode ser Covid e ela veio ao serviço. Exame, a paciente está bem, bom estado geral, está saturando bem, 97%, a frequência respiratória está dentro da normalidade, a ausculta é normal. Então, eu penso, e isso pode ser Covid, isso pode ser um quadro leve de Covid. E eu vou colher, como vocês já viram nas aulas anteriores, o PCR para o SARS-CoV-2. Feito isso, o que eu faço com essa gestante? Como eu faço o manejo? Eu interno essa mulher? Ela precisa ficar no ambiente hospitalar? Eu posso deixar essa paciente em casa com todos os cuidados de isolamento? Eu preciso medicar? Olha, gente, muita pergunta sobre isso. Um caso leve, uma suspeita, eu já inicio com medicamentos? Então, o nosso manual, ele tem bem explicado sobre isso e é muito importante que a gente diga, isso é uma síndrome gripal, ela tem inclusive febre, 37,8, pode ser um caso ou confirmado ou até no momento suspeito de Covid, mas ele é um quadro leve. Então, eu sempre descarto sinais de gravidade. Não tá taquipneica, que é 25, a frequência respiratória, ela está saturando bem o A2, grávida, pessoal, é 95%. Lembrem que tem o feto para oxigenar, não pode cair disso. Ela não tem desconforto respiratório e sempre prestar atenção na vitalidade fetal e a principal informação e mais rápida é a movimentação fetal. Se esses sinais de gravidade estiverem ausentes, não precisa internar a paciente, não precisa medicar a paciente a não ser sintomáticos. É em casa e normalmente essa paciente precisa ter um controle. Então vejam, atenção, se a paciente de vocês for hipertensa, obesa, diabética, se ela tiver comorbidade, ela pode, mesmo sendo um quadro leve, evoluir de forma mais desfavorável. Principalmente, pessoal, do 7º ao 10º dia. Eu gosto muito desses estágios da Covid que eu mostro aqui para vocês, porque até o 7º dia é aquele período que o vírus entrou e está replicando. Normalmente aqui é a fase de gripe, a fase de uma síndrome gripal. Mas se a nossa paciente não for evoluir bem e ela passar para a fase 2, é a fase já dos sintomas respiratórios. E aqui, normalmente, o quadro agrava. E isso ocorre a partir do 7º dia. Então, muita atenção nesse período da evolução. Valorizem qualquer desconforto respiratório, febre persistente,
prostração. Então é uma paciente que, mesmo seja um quadro leve, não precisando de medicação, ela precisa de controle, ela precisa telefonemas diários da equipe, ela precisa atenção aos sinais. E nós temos inclusive uma sugestão de um guia para orientar a nossa paciente sobre o isolamento domiciliar. E no nosso manual a gente mostra isso. Um quadro leve, não tem falta de ar, não precisa solicitar exames, muito cuidado, porque ao solicitar uma série de exames e ao encontrar um exame alterado no quadro leve, normalmente começamos a tratar o exame e isso não está correto. E medidas de suporte, repouso, hidratação, analgésica e antitérmico. Então, fique claro que para os casos leves, o importante é controle, muito mais do que medicamentos, certo? E a nossa paciente que ficou em isolamento, ela hoje está no 12º dia de evolução, tem uma importante melhora do seu quadro clínico, mantém ainda a anosmia, certo? Está saturando bem, frequência respiratória está boa, e aí você fala, bom, 12º dia de evolução, o que eu preciso fazer com essa paciente? Como acontece o pré-natal daqui para frente? Então vejam, após 10 dias de isolamento num quadro assintomático ou leve, essa paciente é liberada do isolamento e ela pode ser mantida no pré-natal da atenção básica à saúde. Não há necessidade de encaminhamento de uma paciente com quadro leve para um setor de gestação de alto risco. Mas mantenham as gestantes sempre nas consultas pré-natais, sempre com orientações e cuidados, porque a gente ainda tem muitas dúvidas a respeito da imunidade após a infecção, correto? Mas, gente, nem tudo evolui bem sempre e nós precisamos estar atentos a isso. E agora, a nossa paciente, no 8º dia de evolução, começa a fazer picos de temperatura mais elevados, 38,4, e hoje, tanto ela quanto os familiares falam que ela não está bem, ela está muito atirada, ela está muito prostrada, cansada. E aí, eu vou avaliar, a saturação ainda está boa e a frequência respiratória está ali no 24, lembram? A gente falou 25 de frequência respiratória e 95 para não ser normal. Então ela está ali limítrofe, mas está normal. Esse é um quadro moderado de Covid. Esse, ela já tem o teste positivo, esse é um quadro que já me inspira muito mais cuidado. A gente tem observado, pessoal, as gestantes evoluírem muito rapidamente para um quadro severo. Então, essa paciente, pessoal, tem que internar. Essa paciente precisa ficar sob a nossa vigilância, tá? E ela, não tenham dúvida, vai usar medicamentos. Então, no nosso manual, a nossa pacientezinha, ela tá aqui, ó, já passou 7 dias, ela tá no 8º dia, e ela tem agora um quadro que é mais importante. Ela tem uma febre persistente, ela tem piora dos sintomas. Aqui começa a nossa intervenção. A gente precisa pedir uma série de exames, por isso o ambiente hospitalar, e a gente inicia uma série de intervenções. Se o exame clínico e o radiológico mostram sinais de pneumonia, merece antibiótico. Se ela tem menos de 48 horas, merece oseltamivir. Silvana, foi vacinada? Não interessa, a gente inicia. Ela precisa heparina profilática e ela pode agora, a partir do 7º dia, iniciar o corticoide. Então vejam quantas intervenções. Mesmo sendo um quadro moderado, vocês precisam ainda checar se ela não tem aqueles sinais de gravidade que nós já comentamos. Se é um quadro moderado, mas ela não tem taquipneia, baixa saturação, desconforto respiratório, eu vou internar a paciente normalmente na enfermaria. Isolada, óbvio, ela vai receber todas as medidas de suporte, realizar os exames, avaliar a vitalidade do seu bebê, heparina profilática. Silvana, mas não pode ser a terapêutica? Pessoal, terapêutica só se ela tiver um sinal ou um diagnóstico de trombose venosa. Antibiótico, se houver sinais radiológicos ou clínicos de pneumonia, e corticoide sempre após o 7º dia. Que antibiótico nós recomendamos no nosso manual? Ceftriaxona e azitromicina. Existem outras opções. Por que essa opção? Porque ela é mais prática. A ceftriaxona uma vez ao dia, a azitromicina uma vez ao dia. Então, isso é importante porque pacientes precisam pouca manipulação para também não colocar mais risco para toda a equipe. E heparina profilática? Conforme o protocolo, você pode fazer a dose pelo peso ou pelo IMC. No nosso manual, nós recomendamos pela facilidade
o peso. E aí a dose varia então para cada paciente, sempre profilática nesse momento a dose. E aí, gente, nós temos que estar preparados ou para aquela paciente que chega ruim ou para aquela paciente que evolui de forma desfavorável. Então aqui a nossa paciente, ela agora, além da prostração, ela evoluiu com dispneia, com falta de ar. Está saturando mal, 93, já falamos e anteriormente as colegas mostraram que abaixo de 95 não é adequado para gestante. Taquipneica, essa paciente ela vai fazer desconforto respiratório, vai fazer instabilidade cardíaca. Então aqui aumentam as intervenções porque isso é um quadro grave. Ela já está internada ou se não está, vocês têm que internar e a gente vai iniciando mais medicações. Então veja, a nossa paciente agora, ela passa por um quadro grave. Ela tem mais que 25 de frequência respiratória, menos de 95 de O2, desconforto respiratório. Então essa paciente, ela vai, além de todas as medidas, ou que ela já vinha fazendo, ou que eu introduzo, né, porque ela tem uma síndrome respiratória aguda grave, ela vai internar. E agora vocês perguntam, Silvana, mas ela está na enfermaria, manda para UTI quando? Então nós temos critérios para isso. Para considerar que ela precisa de UTI, pelo menos um desses critérios. Você oferece O2, mas ela não melhora. Ela está com grande esforço ventilatório. A relação PO2-FiO2 é menor que 300. Está hipotensa, está fazendo má perfusão periférica, tem alteração de nível consciência ou oligúria. Basta um sinal desses para eu dizer, não, enfermaria não é mais possível. Então é muito importante que todos os serviços que atendam esses casos estejam organizados num fluxo, porque pacientes num quadro moderado, num local que não tem UTI, não é o mais adequado. Nós precisamos falar para o Brasil inteiro, de uma forma que os serviços estejam organizados e atentos num fluxo de encaminhamento. E aí, gente, que medicação a gente faz? Veja, se a saturação está maior que 95%, essa paciente não precisa suplementar O2. Ela usa heparina profilática e, se sinais de infecção, usa antibiótico. Antibiótico não trata COVID. Então, esse antibiótico é quando há um sinal de pneumonia adquirida na comunidade junto com o quadro. Se a saturação está menor do que 95, ela precisa O2. E aí o O2 pode ser pouco, a gente considera 4 litros por minuto. Eu mantenho heparina profilática e eu mantenho antibiótico. E tem sido recomendado, após o 7º dia de evolução, dexametasona via oral, 6 miligramas. Tá? Por 7 a 10 dias. Mas se a necessidade está maior de O2, significa que o comprometimento pulmonar dessa paciente é grande. E aí ela pode evoluir para um quadro de uma resposta imunológica muito, a gente chama de tempestade imunológica, síndrome da angústia respiratória, encefalite viral. Se não tiver nada disso, mantenha a heparina profilática, mantenha o antibiótico e aqui a gente passa para metilprednisolona endovenosa. E quando tem um quadro desses muito graves, a gente tem recomendado a dexametasona EV. Os protocolos podem variar para os serviços, mas vocês precisam ter um norte de qual é ou quais são as medicações. E aí é lógico que há um intercâmbio. Se ela está no azulzinho e piora, ela vem para o metil EV e ela vem para a dex EV e assim vice-versa. Então, esse é um protocolo básico e cada serviço pode fazer sim suas adaptações, tendo sempre em mente quais são as melhores evidências. O2, gente, maior que 95 não suplementa, menor que 95 tem que suplementar. E aí a gente tem um roteirinho, tá? Primeiro, o suporte avançado de O2 começa com a catéter nasal, 6 litros por minuto. Não subiu de 95, troca para máscara de Venturi, até chegar em 50% de FiO2. Não resolveu, passa para o catéter nasal de alto fluxo, 40 a 70 litros por minuto. Gente, não resolveu com isso, não teima mais, é hora da ventilação invasiva. Mas eu tenho uma próxima atividade, que são os colegas do nosso grupo, que vão falar sobre esses casos de ventilação ou intubação. E uma outra medida é o decúbito ventral, que a gente chama de pronação da paciente. Cuidado com as gestantes. Para pronar uma gestante pelo abdômen gravídico, muitas vezes vocês precisam adaptações. Bom, e aí a nossa paciente é um caso grave de COVID, foi internada, transferida para UTI,
depois de 18 dias internada, foi entubada, usou antibiótico, usou corticoide, usou heparina. Mas graças à nossa capacidade e à confiança que a equipe, ela saiu, ela teve alta hospitalar. E aí vocês vão me perguntar, e agora? Essa paciente fica onde? Vai para onde? Mantém medicamento? Então a nossa recomendação no manual é casos moderados e graves, pré-natal de alto risco. Mantenham heparina. Há uma discussão do tempo, mas pelo menos de 7 a 14 dias, estou falando da profilática. Cuidado com a dose de corticoide, pode ser necessária a retirada gradual. E essa mulher, essa gestante, vai precisar controle de crescimento fetal, por isso alto risco e ultrassonografia seriada. Isso, gente, é uma visão geral do que nós temos como medicação ou como manejo medicamentoso. Eu quero agradecer a todos a paciência e quero dizer que eu estou à disposição, assim como todo o nosso grupo, para sempre, junto com vocês, trazer a melhor prática baseada em evidências para que nosso binômio materno-fetal vença mais esse desafio que é a infecção pelo Covid-19.